Em um mundo embriagado pela tradição e sufocado pelo conformismo, surgiu um profeta diferente de todos os outros. Bem-vindos, meus amigos, à esclarecedora jornada de Assim Falou Zaratustra. No alto das montanhas, Zaratustra, uma figura sábia e solitária, embarcou em um caminho para compartilhar suas profundas revelações com a humanidade. Seus ensinamentos são como relâmpagos, iluminando a vasta extensão da existência humana. Zaratustra revela o conceito do Übermensch, o Superman, um símbolo do potencial humano que transcende as convenções sociais. O super-homem não está preso às algemas da moralidade tradicional, mas cria seus próprios valores, forjando um caminho de autenticidade individual. Zaratustra nos desafia a abraçar as lutas da vida e buscar o crescimento pessoal através da autossuperação. Somente confrontando nossos medos e limitações, podemos alcançar novos patamares de criatividade, força e resiliência. Abraçar a fé exige um salto imenso, um abandono da razão em favor do desconhecido. É nesse salto, nesse abraço destemido do absurdo, que encontramos nosso verdadeiro eu. A morte de Deus, uma ideia controversa que abalou os fundamentos da crença religiosa, também é explorada nestas páginas. Zaratustra proclama que a humanidade deve assumir a responsabilidade de criar significado e propósito em um mundo sem Deus, encorajando-nos a abraçar todo o peso de nossa existência individual. E agora, meus amigos, preparem-se para um conceito alucinante, a eterna recorrência. Zaratustra apresenta a noção de que a vida é um ciclo infinito, que cada momento que vivemos se repetirá eternamente. É um teste, um desafio para afirmar a vida plenamente, para abraçar tanto suas alegrias quanto suas tristezas. Assim falou Zaratustra. É um chamado para despertar do sono da convenção, para nos libertarmos das correntes da conformidade e nos tornarmos arquitetos de nosso próprio destino. Ela nos desafia a questionar, ponderar e alcançar a grandeza. Portanto, meus queridos amigos, abram as páginas desta extraordinária obra. Deixem que as palavras de Zaratustra penetrem em sua mente e em sua alma. Explore os reinos do Übermensch, a morte de Deus, a eterna recorrência e descubra um caminho para a autodescoberta e a libertação pessoal. Lembrem-se, meus amigos, no reino de Assim Falou Zaratustra, não há limites, apenas infinitas possibilidades. Thus spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Bem-vindos, meus queridos amigos, ao reino cativante de Assim Falou Zaratustra. Permita-me guiá-lo pelas ideias profundas que pulsam nesta obra monumental. Juntos, vamos explorar as profundezas da existência humana e desafiar a própria estrutura de nossas crenças. Imagine, se quiser, os altos picos das montanhas, símbolos das alturas que o espírito humano pode alcançar. É aqui que Zaratustra, o profeta, abraça a solidão para buscar a iluminação e a sabedoria. Sua jornada é uma odisseia de descobertas, uma exploração da condição humana. Zaratustra desce das montanhas, seus ensinamentos ecoando pelas ruas movimentadas. Ele encontra vários indivíduos, filósofos, artistas e buscadores da verdade, cada um representando uma faceta da luta da humanidade por significado e propósito.
Thus spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Übermensch. Há o Übermensch, o Superman, um conceito que ressoa com os anseios mais profundos do espírito humano. Deixe-me levá-lo em uma jornada a reinos do potencial humano, onde os grilhões da moralidade convencional são quebrados e o extraordinário é abraçado. Na grande tapeçaria da existência, apresento a vocês o Übermensch, um ser que transcende as limitações impostas pela sociedade e constrói seus próprios valores. Eles não estão presos a dogmas da tradição ou a julgamentos dos outros, mas se elevam acima do mundano, traçando seu próprio caminho. O Übermensch representa o auge da evolução humana, uma personificação da força, criatividade e coragem. Eles possuem uma vontade inabalável de poder, o que lhes permite superar as limitações de seus semelhantes e abraçar a plenitude de seu potencial. O super-homem rejeita o conforto da conformidade e abraça de bom grado a solidão da autodescoberta. Eles possuem a audácia de questionar as normas vigentes, desafiar as expectativas da sociedade e redefinir o que significa ser verdadeiramente humano. O Übermensch não está sujeito a caprichos de um código moral rígido. Eles, em vez disso, criam seus próprios valores, valores que emanam das profundezas de sua individualidade, valores que estão em harmonia com sua essência única. Mas deixe-me esclarecer. O Übermensch não é uma figura elitista, mas uma inspiração para todos. Cada um de nós tem o potencial de se tornar um super-homem, explorar nossa força interior, manifestar nossos talentos únicos e transcender as limitações que a sociedade nos impõe. Abrace sua individualidade, meus amigos. Rejeite a mentalidade de rebanho que entorpece seu espírito e sufoca seu crescimento. Eleve-se acima do mundano e busque a grandeza, pois o Übermensch está adormecido dentro de você, esperando para ser despertado. O Übermensch não é um ideal distante e inatingível, mas um chamado à ação. Uma convocação para a autodescoberta e o autodomínio. Abrace suas paixões, abrace seu poder e torne-se arquiteto de seu próprio destino. O Superman dentro de você está esperando para ser liberado. Lembrem-se, meus queridos companheiros, o caminho para se tornar um Übermensch não é fácil. Exige coragem, resiliência e um compromisso inabalável com a autoexploração. Mas ao abraçar sua individualidade e abraçar o chamado do super-homem, você encontrará libertação, autenticidade e a verdadeira essência do que significa ser humano. Thus spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Autossuperação. Ah, meus queridos amigos, mergulhemos nos conceitos profundos da autossuperação e da vontade de poder. Preparem-se, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada que acenderá o fogo dentro de seu próprio ser. A autossuperação é o ato corajoso de enfrentar nossos medos, limitações e pressões sociais. É uma busca incansável de crescimento, um compromisso inabalável de superar nossos eus anteriores e abraçar a plenitude de nosso potencial. Dentro de cada um de nós existe um poder adormecido, a vontade de poder, uma força indomável que nos leva a lutar pela grandeza. É a energia vital que nos impulsiona para a frente, incitando-nos a nos libertar das correntes da mediocridade e buscar o extraordinário.
A vontade de poder é a própria essência de nossa existência. Ele nos capacita a afirmar nossa individualidade, moldar nossos próprios destinos e transcender as limitações impostas pela sociedade e por nós mesmos. É a força motriz por trás de nossos desejos, ambições e esforços criativos. Mas não vamos confundir a vontade de poder com um desejo de domínio ou controle sobre os outros. É uma força interna, uma afirmação de nossa autonomia e uma expressão de nossa individualidade. Isso nos encoraja a cultivar nossos talentos únicos, abraçar nossas paixões e encontrar significado na busca de nossa própria excelência pessoal. A autossuperação e a vontade de poder estão entrelaçadas, meus amigos. Para realmente nos superarmos, devemos explorar a fonte de nosso poder interior e canalizá-lo para o autodomínio. É por meio desse processo que nos libertamos das restrições sociais e descobrimos nosso verdadeiro potencial. Mas deixe-me esclarecer, o caminho da autossuperação não é fácil. Exige coragem, resiliência e um compromisso inabalável com o crescimento pessoal. Exige que abracemos o desconforto, enfrentemos nossas fraquezas de frente e nos esforcemos continuamente para o autoaperfeiçoamento. Aceite o chamado para a autossuperação, meus amigos. Abrace a vontade de poder que surge dentro de você. É por meio dessa jornada transformadora que revelamos nosso verdadeiro potencial, manifestamos nossos dons únicos e transcendemos as limitações que nos prendem. Lembrem-se, meus queridos companheiros, que o caminho da superação e da vontade de poder é uma busca pessoal. Cada um de nós deve embarcar em sua própria jornada, descobrindo suas próprias forças, paixões e aspirações. Abrace os desafios, aproveite as oportunidades e libere o poder interior. Thus spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche. A morte de Deus. Meus queridos amigos, vamos mergulhar nos temas profundos e polêmicos da morte de Deus e da reavaliação dos valores. Preparem-se, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada transformadora que desafiará os próprios fundamentos de nossas crenças. Nas profundezas da existência humana, eu enfrento a noção de peso, a morte de Deus. Proclamo que o conceito tradicional de uma autoridade divina não é mais viável no mundo moderno. É um afastamento radical dos dogmas religiosos que guiaram a humanidade durante séculos. Mas não tema, pois na morte de Deus está a oportunidade de uma grande reavaliação de nossos valores. Devemos assumir a responsabilidade de criar significado e propósito em um mundo sem Deus, um mundo desprovido de autoridade moral externa. A reavaliação dos valores nos convida a questionar os códigos morais vigentes, a examinar criticamente as normas e convenções que moldam nossa sociedade. Devemos nos libertar das correntes da moralidade herdada e abraçar uma nova estrutura, uma que reflita nossa individualidade e autenticidade. Mas não vamos cair no niilismo, meus amigos. A morte de Deus não significa a ausência de sentido. É um convite, um chamado para criar nossos próprios valores, encontrar significado nas profundezas de nossa existência e abraçar todo o peso de nossas vidas individuais. Não podemos mais confiar em autoridades externas para ditar nossas ações e crenças. Devemos olhar para dentro, confiar em nossos instintos e traçar nosso próprio caminho.
A reavaliação de valores exige que alinhemos nossas vidas com nossas paixões, aspirações e convicções mais profundas. Mas deixe-me adverti-los, meus queridos companheiros, que este processo não é isento de desafios. Requer coragem, introspecção e disposição para enfrentar o desconforto da incerteza. Devemos ter a audácia de questionar, desafiar e redefinir o que significa levar uma vida verdadeiramente significativa e autêntica. Abracem a morte de Deus, meus amigos. Abrace a reavaliação de valores como uma oportunidade, um catalisador para a libertação pessoal, curiosidade intelectual e crescimento espiritual. É por meio desse processo que descobrimos nosso verdadeiro potencial e nos tornamos arquitetos de nossos próprios destinos. Lembrem-se, meus queridos companheiros, a morte de Deus não é um fim, mas um começo. É um chamado para tomar posse de nossas vidas, criar nossos próprios valores e encontrar significado nas profundezas de nossa existência individual. Thus spoke Zarathustra, Friedrich Nietzsche. A eterna recorrência. Preparem-se, meus queridos amigos, para o conceito alucinante do eterno retorno. É uma noção que desafiará sua própria percepção do tempo e da existência, convidando-o a confrontar as profundas implicações que ela contém. Imagine, se quiser, que cada momento de sua vida, as alegrias, as tristezas, os triunfos e os fracassos, se repetirá infinitamente. A eterna recorrência postula que o tempo não é uma progressão linear, mas um padrão cíclico, em que tudo o que aconteceu acontecerá novamente inúmeras vezes. Este teste cósmico nos desafia a abraçar a vida plenamente, pois cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, ecoa por toda a eternidade. Ela nos obriga a confrontar a natureza transitória de nossa existência e encontrar consolo na eterna repetição, tanto do mundano quanto do extraordinário. Mas não confunda a eterna recorrência com um fardo ou uma armadilha determinista. É um chamado para viver com paixão, autenticidade e sem arrependimentos. Exige que aproveitemos cada momento fugaz, infundindo-o com propósito, intensidade e uma profunda afirmação da própria vida. O eterno retorno nos convida a refletir sobre nossas vidas e as escolhas que fazemos. Você ficaria contente sabendo que sua vida, com todas as suas alegrias e tristezas, se repetiria por toda a eternidade? É um teste de nossa capacidade de abranger todo o espectro da experiência humana. Por meio do eterno retorno, somos lembrados da preciosidade de cada momento, da urgência de viver autenticamente e da responsabilidade de moldar nossos próprios destinos. Compele-nos a nos libertar das correntes da complacência e a buscar o crescimento e a excelência pessoal. Mas deixem-me esclarecer, meus caros companheiros, o eterno retorno não é uma questão de repetição literal, mas um conceito filosófico que nos impele a confrontar as dimensões eternas de nossas ações. É um chamado para infundir nossas vidas com propósito, paixão e a busca de nossos ideais mais elevados. Abrace o eterno retorno, meus amigos. Abrace a natureza cíclica da existência e encontre a libertação em sua repetição. Deixe-o guiá-lo para uma vida vivida plenamente, uma vida de autenticidade e uma vida que afirma o imenso valor de cada momento que passa. Lembrem-se, meus queridos companheiros, que no eterno retorno existe um convite para transcender as restrições do tempo, para afirmar as dimensões eternas de nossas ações
e embarcar em uma jornada transformadora de autodescoberta e libertação pessoal.